nome da pregação de hoje é contentamento. Segunda pregação da nossa série, Tristeza e Ansiedade à luz de Filipenses. Não à luz de Freud, nem de Skinner, nem de Watson, e nem de tantos outros homens deste mundo. Não de acordo com a sabedoria humana, que é terrena, que é animal e demoníaca, como diz Tiago, mas à luz do que a palavra de Deus tem a nos dizer. E eu quero mostrar hoje que entender que você é escravo de Cristo, aí está um dos princípios fundamentais para que você não ande em ansiedade e nem em tristeza. Você é escravo de Cristo e você se contenta com a vida que Deus deu para você. Você se contenta em satisfazer a vontade de Deus, não a sua. Aqui está um dos princípios mais importantes e fundamentais para que você viva feliz e em paz. Entender que você é escravo de Cristo. Vamos ler Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Até aí. A palavra servo aqui é doulos. Servo é sinônimo de escravo. Esse é o primeiro texto que eu quero ler. O segundo é Filipenses 1, 12. Irmãos, quero que saiba, lembrando, Paulo está preso, gente. Paulo está preso. Vários outros discípulos de Jesus também o foram. E foram mortos. E das maneiras mais cruéis possíveis. Paulo sabia que a sua morte era iminente. E o que de fato aconteceu? Paulo foi decapitado em uma prisão romana. E em uma prisão romana, Paulo escreve essa epístola, que, como diz Martin Lloyd Jones, acertadamente, tem como tema a alegria. Tem como tema uma vida vitoriosa, de cabeça erguida, mesmo em meio aos sofrimentos mais profundos. Esse é o contexto. Esse é o pano de fundo do que Paulo está escrevendo aqui. E verso 12, ele diz assim: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram, que coisas? Que ele está preso. Vocês estão ansiosos e preocupados e tristes comigo? Por conta do que eu estou vivendo? Não fiquem. Não fiquem, porque Deus está usando essa circunstância terrível, essa circunstância de prisão, para trazer libertação na vida de outros. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que eu estou na prisão. E na versão revista atualizada, essa passagem aqui diz assim, olha, eu vou pegar aqui na versão revista atualizada, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. As minhas cadeias em Cristo. O que ele quer dizer com essa expressão? Que ele é escravo de Cristo, que ele está preso a Jesus Cristo de Nazaré. Na semana passada, então, eu falei sobre a vida triunfante que Paulo está manifestando aqui. Mesmo preso, ele está de cabeça erguida. Mesmo preso, Paulo escreve sobre alegria e contra a ansiedade. Ele diz, não andem ansiosos. Vocês estão ansiosos comigo em relação a mim? Não fiquem. Não fiquem. Eu não estou. E eu quero hoje começar a entender por que Paulo era tão vigoroso. Porque mesmo diante de uma circunstância tão difícil, Paulo manifestava uma vida tão poderosa. Porque isso de fato é vida poderosa. Porque livre, de frente para o mar, com uma casa na praia, uma Ferrari na garagem, aí é fácil, até Satanás vive em paz. Mas Paulo está preso, considerado um traidor pelo seu próprio povo. Ele relata em vários momentos de sua vida que ele foi abandonado por todos. Nessas circunstâncias, Paulo está firme, Paulo está de cabeça erguida. Qual o segredo desse homem? Porque esse homem é assim, tão forte. Qual o segredo da vida dele? Um dos segredos de Paulo, o entendimento de que ele é escravo de Cristo, de que ele serve a Deus, de que o grande sonho dele não é os seus próprios sonhos, mas realizar a vontade de Deus. Um escravo era alguém que não tinha vontade própria. O escravo era alguém que existia para outro. O escravo era alguém que não era dono de si mesmo. E por isso ele se contentava em satisfazer a vontade de seu Senhor. Eu quero mostrar isso hoje. Como que nós lidamos com a tristeza? Por meio desse princípio. Assim, eu sou escravo. Eu me adequo à vontade de meu Senhor. Eu me adequo à vontade de meu Senhor. Eu queria outra coisa. Afinal de contas, você acha que Paulo planejou estar preso? Eu tenho certeza absoluta que qualquer plano de Paulo foi frustrado. Ninguém planeja estar preso. Eu tinha lá os 39, eu vou ser preso. Ninguém faz isso, gente.
Mas Paulo se submete, ele entende que aquilo ali fazia parte da vontade de Deus e Deus estava usando aquilo para a glória de Deus. E Paulo diz, amém, assim seja. Segundo, ele lida com a ansiedade, por meio do entendimento de que ele é escravo de Cristo, de que ele é servo de Cristo. Eu sou servo de Deus, eu gostaria que aquilo acontecesse, que outra coisa acontecesse. Mas se não deu, eu me submeto àquilo que é a vontade de Deus. Porque a ansiedade é isso, é a preocupação. Será que vai dar? Será que não vai dar? Mas se você é escravo de Cristo, você entende uma coisa, ele é soberano sobre tudo. Aquilo que ele quer vai acontecer. Aquilo que ele não quer, não vai acontecer. Se não aconteceu, é porque ele não queria. Você queria, mas ele não. E você então fica ansioso inúmeras vezes, porque você faz de seus sonhos um ídolo. Paulo não tinha ídolo. Paulo tinha um Deus. E ele existia para a glória de Deus. Portanto, quando você entende que você é escravo de Cristo, você lida com a tristeza e com a ansiedade. Eu também quero alertar vocês, meus queridos irmãos, lembrá-los de algo que Martin Lloyd Jones disse. Toda doutrina bíblica é perigosa. Ele disse isso. Todo ensinamento bíblico é perigoso. Com isso, ele não quis dizer que há algum tipo de defeito na palavra de Deus, muito pelo contrário. O defeito está em nós. O defeito está em nós. Todo ensinamento, por mais perfeito que seja, é perigoso não por ele em si mesmo, mas porque nós somos malignos e depravados e podemos pegar um ensino perfeito, um ensinamento correto e distorcê-lo. Aqui, nesse caso, você pode pegar o contentamento para justificar a sua preguiça. Você pode pegar o contentamento em Cristo Jesus, a satisfação em Cristo Jesus e utilizar isso como desculpa para a sua vagabundagem. Não é isso, de forma alguma, que eu estou falando aqui. De forma alguma. Mas eu quero falar do contentamento que nos leva a entender que depois de tudo que a gente fez, a gente deu o nosso máximo, a gente suou sangue. E às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina. E a gente começa a identificar que isso se deu porque não era a vontade de Deus. E a gente simplesmente se submete e diz, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aí está o segredo da alegria. Aí está o segredo da paz. Vamos começar então assim. Servo é escravo. A palavra, alguns chegam até a defender que melhor seria traduzido por escravo. Eu acho que não, porque mesmo para nós, em português, a palavra servo tem essa conotação de escravo. É que a palavra escravo sempre soa mais forte, mas, por exemplo, quem usa a palavra servo? Quem aqui tem empregado que você diz assim, eis aqui o meu servo? Se você fizer isso, ele dá uma taca na sua cabeça, é ou não é? Está vendo que tem a conotação de escravo? Então, acho que não há problema nenhum com a tradução. Mas é isso mesmo, servo é sinônimo de escravo. A escravidão, a última que nós conhecemos é a escravidão dos negros. Mas a escravidão sempre existiu no mundo. E pior, sempre foi comum. Aristóteles, por exemplo, em seu livro A Política, ele defendeu a escravidão como algo natural. Veja o que ele disse. Fica claro, então, que alguns homens são, por natureza, feitos para serem livres e outros para serem escravos. E que, para estes últimos, a escravidão é tanto útil quanto justa. Isso aqui é o filósofo grego, que dá base para muito pensamento aí, inclusive de igrejas. A palavra escravo tem origem latina e significa eslavos, eslavo. Sabe o que é eslavo? Um povo que habitava no leste europeu. Não eram negros. Não eram negros. Judeus foram escravizados, eles não eram negros. A escravidão, uma prática totalmente pagã, totalmente errada. Ela existiu até em Israel. E ela foi amenizada em Israel. Mas mesmo em Israel, podemos sentir o peso da escravidão. Em Êxodo capítulo 21, o texto bíblico declara que se um homem se tornasse escravo, depois de 7 anos ele poderia ser liberto. Contudo, se ele contraiu núpcias durante a escravidão, se ele se casou durante a escravidão, ou seja, a esposa dele pertencia a um senhor, esse homem, se depois de 7 anos ele quisesse ir embora, se tornar livre, ele poderia, mas a esposa e os filhos ficariam. Mesmo em Israel podemos ver o peso da escravidão e notar, o que é um escravo? É alguém que não é dono de nada, nem de si mesmo.
ele não é dono de sua esposa, de seus filhos, ele não é dono de nada, ele não é dono nem de si mesmo. Ele não tem nada, ele não tem nada. A escravidão, ela acaba justamente com cristãos. William Wilberforce, o cristão William Wilberforce, foi o grande homem usado por Deus para acabar com a escravidão. E ele o fez justamente influenciado pela sua fé cristã, moldado pela sua fé cristã. Um dos pressupostos que levou William Wilberforce a lutar contra a escravidão é a ideia tola de que nós somos diferentes. A ideia de Aristóteles é completamente absurda. Por quê? Porque Cristo disse que em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque Deus nos fez iguais. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. De modo que não devemos ter nenhum dono sobre nós a não ser Deus. Essa era a ideia. Essa foi a ideia que levou William Wilberforce a lutar contra a escravidão. Essa e outros princípios, como por exemplo também o não roubarás. Você não tem o direito, porque muitas escravidões, se existe o plural aí, foram desenvolvidas através de rapto. Algumas outras de guerra e por aí vai. Mas a ideia, se você não pode roubar a roupa do outro, quanto mais a própria vida. É uma ideia absurda. Mas essa ideia, somos iguais. Somos iguais, portanto, não podemos considerar que exista alguém que tem um estilo de vida que é mais digno que o nosso. Isso não existe. Simplesmente por ser um ser humano da cor branca, ou então de um povo determinado, ele é mais ser humano que nós. É uma ideia totalmente descabível na fé cristã. Entretanto, a ideia é correta em relação a Deus. Por isso Paulo usa em relação ao seu serviço. Em Roma, por exemplo, boa parte da população romana era feita de escravos. Aí Paulo vem e fala, está vendo isso aí? Isso aí é uma desgraça em se tratando de vocês. Mas de vocês para com Deus é correto. Vocês não são donos de nada. Vocês não são donos de seus filhos. Vocês não são donos nem mesmo de vocês. A Bíblia declara que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, quando nós usamos a expressão estou servindo a Deus, pense em um escravo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Não tenha a noção de um empregado, de um contratado. Não, tenha a perspectiva correta. Escravo. O escravo é aquele que não tem vontade própria. Lembra de Jesus? Paulo diz em Filipenses que Jesus, embora sendo Deus e subsistindo como Deus, e ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, de escravo. Ele se esvaziou para nos salvar e assumiu a forma de escravo. Nós podemos ver isso, por exemplo, lá em João capítulo 4. Lá em João capítulo 4, o texto bíblico declara que Jesus estava junto à fonte de Jacó. Uma mulher veio até ele, ele prega para a mulher se converte. Enquanto isso, Jesus havia enviado seus discípulos para comprar comida. Os discípulos voltam e trazem a comida e entregam a comida para Jesus. E Jesus dispensa a comida. Alguém então pergunta, alguém trouxe comida para Jesus? E aí Jesus diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, como um bom servo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A comida existe para dois motivos, basicamente, dois objetivos. Manter você de pé e, segundo, prazer. Vida e prazer. Vida e prazer. Você come uma batata para ficar de pé. Você come um chocolate para ficar feliz. A comida é para isso. A comida mantém de pé e alegra a alma. Jesus está dizendo, é isso que deve alegrar a alma de vocês. É isso que deve manter vocês de pé. É isso que deve ser o combustível, a energia de vocês. Viver para Deus. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5,15. E é muito justo. Ele morreu por todos. Para que os que vivem, vivam por Ele. Para Ele. É o que Paulo declara. Ele morreu por todos. Para que os que vivam não vivam mais para si mesmos. Mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. É justo. Ele morreu por você. E agora você deve viver por Ele. É justo. Essa é a perspectiva cristã. As inúmeras vezes em que você está frustrado, as inúmeras vezes em que você está ansioso, preocupado com o que há de acontecer ou não, tem a ver com o fato de que você se esqueceu de que você existe para Deus, de que a vontade dele vai se cumprir. Afinal de contas, quem pode resistir à vontade de Deus? Você? Jamais. Jamais. Não é possível que isso aconteça.
Portanto, quando você tem essa perspectiva, eu sou um servo de Deus. Eu moro no país que Deus quis. Eu nasci onde Deus quis. Eu sou o que eu sou porque Deus quis. Eu estou aqui porque Deus quis. Ele conduz a minha vida. O homem pode fazer planos, mas Deus dirige os passos. É o que a Escritura declara. Deus escreveu, ele viu você, substância ainda informe. E no livro dele, diz Davi no Salmo 139, ele escreveu e determinou todos os seus dias, quando nenhum deles havia ainda. Portanto, qual é a sua frustração? Qual é o seu problema? Ah, eu nasci feio, orelhudo, pobre, sei lá o quê. Ah, meu Deus, o que é isso? Lembre-se, Deus fez você assim. Deus fez você assim, com os defeitos que você julga ter e com as qualidades. A sua vida é a vida que Deus determinou para você. Quando você entende isso, que você é escravo de Cristo, que inúmeras circunstâncias que acontecem com você fogem ao seu controle, como, por exemplo, a prisão de Paulo. Não tinha nada a ver com Paulo, pelo contrário, Paulo estava lá justamente por ser honesto, justamente por ser fiel. Inúmeras circunstâncias acontecem conosco, e simplesmente porque Deus determinou, porque Deus quis, porque Deus dirigiu, porque Deus conduziu. E quando então ficamos tristes com a vida que temos, estamos dizendo: Senhor, os seus planos não foram tão bem feitos assim. Senhor, o Senhor não sabia. O Senhor não soube arquitetar a minha existência. Paulo, servo. Paulo, escravo de Cristo. Eu estou aqui para fazer a vontade dele. Eu estou aqui porque Deus quis. E entender isso é a chave para que você viva feliz e em paz. Segundo, preso a Cristo. Paulo começa dizendo que ele é escravo, e ele então diz assim em Filipenses 1,13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo está preso, e ele usa a prisão dele como uma figura para retratar o serviço dele a Jesus Cristo. Paulo é alguém preso a Cristo. Ele não é livre para fazer o que ele quer. Tem alguém que o prende. Tem alguém que determina os passos dele. A própria criação, fundação da igreja de Filipe, que Paulo foi o fundador, manifesta a vontade de Deus, não a de Paulo. Onde a gente lê a fundação da igreja de Filipe? Lá em Atos 16. O texto bíblico declara que Paulo estava indo para a Bitínia, que ficava na Ásia, a nordeste. Ele queria ir para Bitínia, na Ásia, a nordeste. Mas diz o texto bíblico que o Espírito Santo não permitiu. Porque o Espírito Santo queria que ele fosse para Filipe, na Macedônia, ao norte. Ou seja, o próprio nascimento daquela igreja não teve a ver com a vontade de Paulo. A própria construção daquela igreja não teve a ver com a vontade de Paulo. Teve a ver com a vontade soberana de Deus. E Deus não deixou que a vontade de Paulo prevalecesse. Foi a vontade de Deus. Diz o texto bíblico, o Espírito Santo resistiu, e de noite, Deus falou com Paulo, por meio de uma visão. Um homem macedônio, da Macedônia, Filipe fazia parte da Macedônia. Um macedônio dizia: Paulo, vem para cá. Paulo, vem para cá. Paulo foi porque Deus quis. Paulo começou aquela igreja porque Deus quis. Deus começou aquela igreja através de Paulo. Paulo era um escravo. A vontade de Paulo não prevaleceu. E mais uma vez, Paulo aqui está preso porque Deus quis. Eu nem ia falar isso, mas vou falar, vou gravar um vídeo sobre isso. Eu vi um pastor falando assim, que teve o acidente da Chapecoense e um dos filhos de um jogador, né, o time da Chapecoense, caiu o avião, quase todos faleceram, infelizmente. E aí esse pastor estava dizendo assim, que uma avó, para consolar o menino, disse assim: meu filho, meu neto, mas papai do céu levou o seu papai. E aí ele ficou revoltado.
Aí ele foi lá e tirou nome de Deus, sei lá o que tinha lá de Deus no quarto, arrancou tudo. Esse pastor estava querendo dizer o seguinte, que Deus é amor, e para ele ser amor significa que Deus... Aí ele continua assim, tá vendo? Segundo a crença dessa senhora, Deus derruba avião, mas o Deus dele não derruba avião. O meu derruba. Na realidade, o meu, a Bíblia diz, ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Cada pessoa que entra nesse mundo, entra porque Deus quis. Cada pessoa que parte, parte porque Deus quis. Nenhum pardal morre sem o consentimento, ou seja, sem que Deus queira. Se nenhum pardal morre sem Deus falar, pode morrer, você quer dizer que os homens morrem por si só? Porque Satanás quis? De forma alguma. Deus é Senhor sobre o nascimento e sobre a morte, sobre a liberdade e sobre a prisão, sobre o bem e sobre o mal. Como diz Amós, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Por exemplo, a Babilônia veio e destruiu Israel. Arrebentou com Israel. Mulheres foram violadas, crianças foram destruídas. O que o texto bíblico diz? O texto bíblico declara assim, que Nabucodonosor era servo de Deus. Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Isso não quer dizer que Deus colocou maldade no coração de Nabucodonosor, mas Deus usou sim a maldade de Nabucodonosor. E Deus quis que crianças fossem mortas. Deus quis que aquela tragédia se instaurasse em Israel. Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Sobre a prisão de Paulo também. O coração dos reis está nas mãos de Deus, e Deus inclina para onde Deus quer. Deus inclina o coração dos homens para onde Deus quer. Não apenas Davi foi predestinado. Faraó também. Paulo diz isso em Romanos. Davi foi escolhido por Deus para fazer o bem. Faraó também. Deus não colocou mal em Faraó, mas se utilizou da maldade de Faraó para cumprir a sua vontade. E se Deus quisesse, ele aniquilava Faraó na primeira praga. Mas Deus não quis. Deus não quis. Deus quis que os filhos de Faraó morressem. O filho mais velho. Que os filhos do Egito morressem. Foi Deus que quis, não foi um acidente. Deus determinou a morte deles. O texto é claro. Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal, declara a Bíblia. Lembra de José? José é traído por seus irmãos. Aqueles endemoniados, naquele momento pelo menos eram. Pareciam ser. José vai para o Egito. Lá ele sofre todo tipo de injustiça. Ele é justo e honesto mais uma vez, na casa de Potifar. Justamente porque ele não quer dormir com a mulher de Potifar, ele vai para a cadeia. Lá na cadeia, ele ajuda pessoas. E ele permanece na cadeia. Até que um dia José é alçado à posição de segundo homem mais importante no Egito. O texto bíblico declara que fome veio sobre todo o mundo. E aí o que acontece? Um dia, os irmãos de José ouvem a notícia, há pão no Egito, e se deslocam para o Egito. Chegando lá, eles se deparam com José, mas eles não sabiam que era José. José os testa para ver se eles estavam arrependidos de todo o mal que eles haviam feito a ele, e eles passam no teste. Nessa hora, diz o texto bíblico, que José se revela aos seus irmãos. E aí, eles ficam apavorados, pensando, acabou, estamos perdidos. Mas qual foi a resposta de José? Não foram vocês que me trouxeram aqui. Foi Deus. Deus quis. Ou seja, Deus não colocou a maldade no coração dos irmãos de José. Mas Deus se utilizou da maldade. E Deus quis, sim, que tudo aquilo acontecesse. Ou seja, todas as desgraças que José enfrentou, Deus quis. Deus quis. Deus foi soberano. E é engraçado que os homens pensam que ao falarem assim, Deus não tem nada a ver com o avião caindo. Deus não tem nada a ver com as maldades do mundo. Eles pensam que eles livram Deus de culpa, como se Deus tivesse culpa. Porque, veja bem, é mesmo? O seu Deus é amor, e amor significa que ele não mata, ele não encerra a vida dos homens. Não? Ele é todo poderoso e amoroso. Entendi. E ele não queria isso. Não queria. Mas então por que ele deixou? Então talvez é porque ele não podia. Esse é o argumento que os ateus dizem para afirmar. Se esse seu Deus é verdadeiro, você crê nesse Deus aí, ele não existe. Porque ou ele pode, mas não quer, ou ele quer, mas não pode. O meu Deus, ele quer e ele pode tudo. E tudo que acontece nesse mundo, acontece debaixo da permissão dele. Lembra de Jó?
E as pessoas gostam de fazer assim, ó. Em relação a Jó, por exemplo, tem a vontade permissiva e a vontade perfeita de Deus. Não, é que Deus permitiu. Tá, não interessa. Isso não anula a responsabilidade dele. Deus permitiu que Satanás fosse lá e tirasse tudo. E daí? Tanto é que a responsabilidade tinha a ver com Deus, Deus quis. Lembra quando Jó perde tudo? Foi Satanás o agente direto. Mas o que Jó disse? Deus deu, Deus tirou. Deus é soberano. Paulo entendia isso. Paulo entendia, ninguém pode me colocar na cadeia. Se Deus não quisesse, eu não estaria aqui. Todos os seus sofrimentos, por piores que foram, por piores que tenham sido, Deus foi soberano sobre todos. Você pode não entendê-los agora. O porquê Deus quis. Você pode não entender, mas Deus é soberano. Ele não tirou férias nas Bahamas celestiais. Ele usa as piores desgraças para a sua glória. Quem podia imaginar que uma cadeia podia ser usada para o bem? Quem podia imaginar que a morte de todos os filhos, como foi o caso de Jó, podia ser usado para o bem? Mas foi, Deus quis. Na sua vida não diz a Escritura que nem um fio de seu cabelo cai se não for da vontade de Deus? Como você então diz? Eu não sei onde Deus estava quando eu sofri. Ele estava lá. Algum propósito ele tem. Você pode não entender hoje, mas ele tem, porque ele é soberano. Eu e você somos escravos. Quem jamais resistiu à vontade de Deus? É isso que Paulo está dizendo. Eu sirvo a Deus. As minhas cadeias em Cristo. Eu não sou um homem livre. Eu não sou. Eu estou preso a Ele. Eu estou preso a Ele. Aqui, nesse caso, a prisão, que é uma coisa ruim, foi usada para o bem. Paulo cita 2 motivos. Primeiro, salvação de Romanos. Segundo, gerar fé na igreja. Ao ver Paulo corajoso na cadeia, Paulo disse que os irmãos ficaram corajosos para pregar o evangelho. Mas eu vou falar sobre isso mais nas próximas pregações. Como entender que eu sou escravo de Cristo, que a minha vida é para Ele? Me ajuda a entender, me ajuda a lidar com a tristeza e com a ansiedade. E esse é o nosso terceiro e último princípio. Contentamento. Paulo está preso. Mas ele diz, mas nenhum homem me prendeu. Sabe por quê? Lembra de Jesus? Quando Pilatos falou, eu tenho poder para te livrar. O que Jesus disse? Você não tem nenhum poder sobre mim, rapaz. O poder que você tem, eu mesmo dei. Meu pai deu. Se eu quisesse, meu pai enviaria agora uma multidão de anjos para me salvar. Ou seja, eu estou preso porque Deus Pai quis. Jesus disse isso. Paulo está dizendo o mesmo. Paulo está dizendo o mesmo. Minhas cadeias em Cristo. Tudo na minha vida é controlado por Ele, inclusive esta prisão. Se eu estou aqui, Deus tinha um propósito. Portanto, muitas das suas tristezas, das tristezas dos homens, é porque eles pensam que são livres, que tudo depende apenas deles. Então eles ficam tristes quando seus planos não acontecem, quando seus objetivos são frustrados. Quem traça um plano de aos 39 está preso? Não importa os objetivos de Paulo, foram frustrados. Como eu citei para vocês agora há pouco, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Qual é o plano de um ímpio? Não importa. Não importa. Não importa qual seja o plano. O plano de um ímpio está sempre associado à soberba. Eclesiastes declara isso. Vi que todo trabalho e destreza humana, todo trabalho, todo desenvolvimento do homem para se aprimorar em algo, procede da sua inveja, da sua cobiça, da sua arrogância, do desejo de ser melhor que o outro, do desejo de ter o que o outro tem. É o que Eclesiastes diz. João disse, não amem este mundo, porque o que há no mundo não procede de Deus. E o que há no mundo? Concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa desejo forte da carne. Concupiscência dos olhos e soberba da vida. Soberba da vida. Isso move o homem neste mundo. Isso move. O desejo de fazer algo para impressionar os outros. Assim são os ímpios. Não deve ser assim conosco. Conosco, o nosso objetivo é agradar a Deus, ainda que o mundo inteiro nos odeie. Ainda que sejamos um fracasso aos olhos do mundo, como Paulo foi.
como Paulo foi aos olhos do mundo. Nós não somos como os ímpios. Os sonhos dos ímpios são um ídolo para eles. Por exemplo, se eu não casar, eu morro. Se eu não passar naquela faculdade, eu morro. Ele não existe para fazer a vontade de Deus, ele existe para realizar o próprio sonho dele. E por isso é frustrado e infeliz. Até quando conquista o seu objetivo. Até quando conquista o seu objetivo. O cristão não. O cristão não é assim. Pelo menos não deve ser. Ele avalia se ele estudou bastante, se ele deu duro, se ele trabalhou, se ele está em pecado. Tendo feito tudo isso. Se ainda assim não aconteceu do jeito que ele queria, ele fala como Davi. Quando Davi queria construir o templo e Deus disse, você não vai. Sua mão está cheia de sangue. Você não vai. Ou Moisés. Quando Moisés, ele olha a terra. E Deus diz assim, você vai ver de longe, mas você não vai entrar. Não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu quero para você. Não vai entrar. E Moisés diz o quê? Amém, errei, pequei. Amém, eu faço o que o Senhor quiser. Assim como Davi fez. Quando Deus disse não para Davi, Davi respondeu como? Foi na corrente dos 318 pastores, passou no Vale do Sal para dobrar Deus. Não. Ele disse assim, quem sou eu, Senhor? O Senhor me tirou lá de trás das ovelhas. Quem sou eu? O Senhor me deu muito mais do que eu mereço. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Às vezes Deus nos coloca em algumas cadeias. Não são apenas algemas que nos limitam. Um filho enfermo pode nos limitar. Um filho doente pode destruir o sonho de uma carreira. Um marido difícil. Um marido difícil pode limitar muito a nossa vida. A falta de dinheiro. Um país com a carga tributária absurda, com injustiças, de modo que você tem que trabalhar pela sua casa e pela casa de alguém. Você tem que bancar a casa daquele político lá, aquela casa na praia. E inúmeras vezes não tem o que fazer. Inúmeras vezes nós temos algumas algemas. E o que a gente pode fazer? A não ser dizer, bendito seja o Senhor, vou fazer o máximo, o melhor que eu puder, onde Deus me pôs. De vez em quando eu falo com gente, principalmente pessoas que estão aprendendo, querem aprender outro idioma, muitas e muitas delas é porque odeiam o país que vivem, odeiam o Brasil. Ora, isso para mim é uma coisa tão feia. Sabe por quê? Porque aqui foi o lugar que Deus nos plantou. Nem acho errado que eles querem ir embora, sem problema. Mas é cuspir sim no prato que Deus nos deu. É não apenas o país, mas a família, quem a gente é, enfim, tudo. É aqui, esse é o idioma que pela primeira vez a gente falou assim, mãe, mamãe. Esse é o nosso lugar. É o povo que Deus nos deu. É o lugar que Deus nos pôs. A gente não ama o nosso país porque ele é especial. Ele é especial porque a gente o ama. Com a nossa família é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. É antinatural, gente. É antinatural. Não olhar para a sua família e pensar que ela não é a melhor coisa que existe. É antinatural. Seu pai careca, barrigudo, não interessa, é o seu pai. Que às vezes solta umas bufas lá, né? É antinatural. É antinatural não amar as coisas que Deus nos deu. Que Deus nos deu. Inúmeras e inúmeras vezes, suas ansiedades e tristezas têm a ver com essa falta de contentamento em obedecer ao seu Senhor. Senhor aqui é isso? Ele é o dono dos escravos. Nós somos os escravos. Nós existimos para Ele.
E eu vou encerrar assim. Em 2 Coríntios, Paulo diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus. Deus Pai, por meio de Jesus, nos conduz em triunfo. Tem uma interpretação sobre esse texto que provavelmente ela não está correta. Provavelmente. Quer dizer, pelo menos não temos como provar isso. A interpretação aqui é o seguinte. Paulo diz: em Cristo Jesus, Deus Pai nos conduz em triunfo. O Império Romano, quando tinha uma investida militar contra um país rebelde, eles iam lá, suprimiam aquela rebeldia, aquela revolução, matavam quem tinham que matar e geralmente pegavam os reis e traziam. E aí o general entrava em Roma, naquele cortejo triunfal, e com o rei ali na frente, como símbolo. Nós, Roma, ninguém pode nos resistir. E aí, alguns dizem isso. Quando Paulo está falando que Deus nos conduz em triunfo, o vencedor é ele. E nós somos o rei derrotado, que Deus está conduzindo. Provavelmente isso não está certo. Pastor, se não está certo, porque você cita. É porque essa figura, eu não sei se está certa em relação a esse texto, mas ela retrata, sim, muito bem a nossa escravidão em relação ao nosso Senhor. Primeiro, somos escravos porque Ele nos comprou. Segundo, porque nós éramos rebeldes e Ele nos subjugou. Nós queríamos andar por outros caminhos, mas Ele nos venceu, assim como venceu Jacó, assim como venceu Gideão, assim como venceu Moisés. Ele nos subjugou, Ele nos quebrantou, Ele nos quebrantou. E nos tornamos escravos como aquele escravo lá de Êxodo 21. O texto bíblico declara em Êxodo 21 que o escravo, depois de 7 anos, ele poderia sair livremente. Mas se ele amasse o seu senhor e amasse a sua família, e ele falasse: não, eu quero ser escravo para sempre, porque eu amo meu senhor, ele podia. É exatamente isso que nós fizemos. Ele nos quebrantou, Ele nos dominou, Ele venceu o nosso ego, e está vencendo a cada dia a nossa arrogância, os nossos pecados. E nós, agora, existimos para a glória dEle. Toda a nossa vida, toda ela, foi orquestrada por Deus, porque Ele nos viu, substância ainda informe. E no livro dEle, Ele escreveu e determinou todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Portanto, eu e você somos escravos de Jesus Cristo. Eu e você servimos a Deus. Eu e você somos dele. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você crê? Vamos ficar de pé?